tarde, pessoal. Tudo bom? Prazer, meu nome é Rodrigo Casarim, sou jornalista, eu edito Página 5, que é o blog de livros do UOL. Estou aqui para bater um papo e fazer o meio de campo com vocês e o grande Pedro Bandeira, que dispensaria apresentações, mas como faz parte do protocolo do mediador, vou falar que ele é um dos mais importantes, respeitados e premiados escritores brasileiros de literatura infantil e juvenil. Tem uma vasta obra que influenciou e incentivou leitores de várias gerações. Dentre seus livros, destaques com títulos como O Fantástico Mistério de Feiurinha, A Marca de uma Lágrima e os volumes da série Os Caras. Numa contagem conservadora, a gente acha por aí que ele já vendeu mais de 20 milhões de exemplares, mas alguns lugares já falam em mais de 30 milhões. Quanto, Pedro? Uns 40? Já chegou? 25. Mas é o seguinte, olha, eu preciso explicar. O autor de literatura infantil e juvenil vende muito para o governo, aquelas grandes compras para as escolas públicas. Então, eu me lembro uma vez, eu trabalhava com a Ruth Rocha, na Abril, e ela tinha feito um daqueles dicionários para crianças, né? Você faz dicionário com menos palavras, só e tal. E o dicionário da Ruth Rocha compraram 9 milhões de exemplares para distribuir nas bibliotecas. Então, isso falseia, né? Você como? Nossa, vendeu 9 milhões. Porque, para quem vende para a escola, o governo, claro, compra por pouquinho, né? Claro, e a gente acha isso importante. Então, não é isso que faz, sabe? Não dou tanto valor. Se você perguntar para a Ruth, deve ter sido por aí, o Geraldo, porque anos... A gente sempre encontra na esquina alguém que vendeu 25 milhões de exemplares. Então, é uma coisa super comum. E é um privilégio ter o Pedro aqui, porque a gente descobriu há pouco que ele está morando na Finlândia, né, Pedro? Vocês viram, gente? Eu soube agora, ele vai na Wikipedia, está lá que atualmente o autor mora na Finlândia. E me inventaram alguns netos que eu nem sei sabia que eu tinha. Essa é uma loucura, meu. A gente não deve ver. Não dá para confiar na Wikipedia, não. Meu Deus, que loucura. Finlândia. E dentre os trabalhos mais recentes do Pedro está esse 4 Vidas entre Linhas e Traços, no qual ele, a Eva Furnari, a Ruth Rocha e o Valcir Carrasco escrevem textos, breves ensaios, memórias sobre a trajetória enquanto escritor, enquanto leitor. E, Pedro, eu queria começar então a partir daqui, nossa conversa. Queria que você lembrasse um pouco de como você começou a se apaixonar pela leitura e pelos livros antes mesmo de ser alfabetizado, né? Bom, se quiser, está mais bem explicado nesse livrinho. A editora Mandela encomendou para nós 4, eu, Ruth, Eva e Valcir, que falássemos como o livro entrou em nossas vidas. E eu falei, pô, é chato, né? Não gosto de falar de mim, eu gosto de falar dos outros, vocês. Né? Então eu inventei uma historinha aí. Na verdade, eu fui uma criança muito solitária. Em Santos, nasci em Santos, estudei lá, muito solitária. Na época, chegava da escola, o que fazer o quê? Não tinha o que fazer. Então, a minha diversão, não havia TV naquela época, era jogava botão sozinho, comigo mesmo e tal. Mas no meu tempo, o gibi era campeão. No meu tempo, as crianças liam muito gibi. O gibi era, hoje em dia, ninguém mais lê gibi. O gibi perdeu completamente. Você olha nas bancas de jornal, quase não tem. Só tem do Maurício de Souza, mais nada. Naquela época tinha muito. Tinha, os mais velhos devem lembrar, né? Tinha, primeiro o Tico-Tico, depois Vida Infantil, Vida Juvenil. E tinha história tinha muita história do Disney, muitas histórias, tinha vários personagens. Tinha muita história de cowboy. Roy Rogers, não sei o que. A gente lia e trocava entre os coleguinhas, e lia muito aquilo. E como o gibi era uma coisa de imagem, a criança pré-alfabetizada ficava folheando e vendo aqueles desenhos e até imaginando uma historinha, porque não sabia ler o que estava no balãozinho, mas sabia que tinha alguma coisa naquele balãozinho escrita, então a gente se forçava, né? A entender, eu acho que até ajudava a gente a se alfabetizar. Eu me lembro uma vez, eu era pequeno, essa palavra que eu defendo quando eu falo com as professoras,
que a cultura entra por você. O professor ajuda um bocadinho, mas se você não quiser que entre, não entra. Então, eu me lembro que eu vi a palavra, eu achava que a palavra muito tinha um N. Aí eu peguei o gibizinho, comecei a ler, estava escrito muito sem o N. Eles erraram, eu falei, eles. Então a gente se corrige. Todas as palavras que você sabe, não é que alguém te ensinou. Se eu pedir para você escrever a palavra êxito, você vai escrever com Z? Não. Vai escrever com X. Por quê? Porque, sei lá, tantas vezes você escreveu essa palavra, tantas vezes você leu essa palavra com X, que você escreve sem nem pensar. Então tudo a gente aprende sozinho. Tudo que você sabe, você aprendeu sozinho. Ninguém te ensinou. Um professor de história, ele tem 50 minutos para dar uma aula de história. Ele vai te dar toda a história do mundo? Claro que não. Ele vai te dar uma amostra grátis da história. Vai que você goste e o resto da vida você corra atrás. Você é um professor de ciências, em 50 minutinhos de aula, vai te ensinar todas as ciências da humanidade? Claro que não. Ela vai te mostrar e você vai, que bacana isso, quero mais, quero mais. E o resto da vida você vai atrás do conhecimento. O professor é um incentivador, é um empurrador de você, do ser humano, em direção ao conhecimento. Então, na época, quando a gente era criança, tem o gibi e tinha também o cinema. Como não havia ainda TV, a grande diversão era ir na matinê e ao cinema. E só tinha filme estrangeiro. E naquela época não havia dublagem, tudo com legenda. Ou você aprendia a ler bem, rápido e compreender, ou não dava para ir ao cinema. Então ajudava a gente ficava o tempo todo treinando compreensão leitora, através do gibi, através do cinema, né? Então, provavelmente todo mundo lia melhor até do que lê hoje, porque hoje há uma grande facilitação. Todo filme tem dublado. Eu vejo meu neto, ele faz questão de ver o Harry Potter dublado. Porque tem a versão dublada, por que ele veria? Eu não assisti Branca de Neve e Sete Anões em inglês com legenda embaixo. Claro que o desenho do Disney é tão bom que você até compreendia, mas era melhor aprender o que estava escrito, né? Então tudo isso ajudou muito. Então nós éramos, pelo menos eu era, um leitor voraz, porque o livro era a minha companhia. Eu tinha 2 irmãos muito mais velhos que eu, então não me faziam companhia, então minha diversão era ler. Era ler, mas não ler para ficar inteligente, para estudar. Eu sempre achei muito chato estudar. Nunca estudei. Nunca, na vida, nunca abri um livro didático. Jamais. Provavelmente, eu me lembro uma vez, era na véspera de uma prova de física no colegial, eu fiz científico, né? Claro. Porque era assim, né? O homem tinha que fazer científico, não importa. E na véspera eu estava lendo o Crime e Castigo, não estudando. Eu acho que foi bom para mim ter lido o Crime e Castigo na véspera da prova de física. É claro que era muito ruim o ensino na época. Hoje não, ele é muito bom, hoje é excelente. Mas, não, claro, eu não estou querendo falar. Mas no meu tempo era ruim demais. Eu me lembro que o meu professor de física, ele era um advogado. Porque não tinha alguém que soubesse física na escola. Então, eu me fiz lendo, mas lendo para me divertir. Porque, para mim, o conhecimento sempre foi uma coisa divertida. Nunca foi chato, é divertido ficar sabendo. É muito chato não saber. Entendeu? Então eu me divirto, é bacana. Eu li um livro de história, agora eu estou lendo um livro do Jorge Caldeira, A História da Riqueza do Brasil, que é fascinante. De repente, nossa, as revelações que tem ali. Você descobrir que o Dom Pedro I era um canalha, fez o pior governo possível, um governo autoritário, autocrático, nada, tudo travado, não deixando acontecer nada. Entendeu? Então é importante, é gostoso ficar sabendo isso. Entendeu? É muito chato eu não ficar sabendo isso. E vou na Praça Dom Pedro I, grande, a independência. Olha que independência maravilhosa. Ô Pedro, e aí nessa trajetória, 2 personagens que me chamaram bastante atenção é a sua mãe e sua avó, que cumpriam papéis bem diferentes, né? Você pode falar um pouco sobre elas? Inclusive, assim, tem uma frase sobre a sua mãe que eu gostei muito, que ela não era uma pessoa de letras nem de dinheiro, mas de histórias.
história, exatamente. Bom, já estamos falando de vida da gente, mas é o seguinte, a minha família era de classe pobre alta, ansiando para chegar na média baixa. Aí íamos chegar na média baixa um dia. Né? Mas ocorreu o seguinte, a minha mãe casou-se muito novinha com um sujeito que eu nunca vi na vida, porque ele morreu quando eu faltava 6 meses para eu nascer. Com apenas 35 anos, meu pai morreu. Ele já tinha deixado mais 2 filhos, e minha mãe era uma pessoa, na época, era muito comum nessa classe média baixa, mulher não estudar, estudava só o suficiente para se alfabetizar, e aos 14, 15 anos aprendia a costurar, a lavar roupa, a cozinhar, e casava. Ela era feita para ser dona de casa, para ser uma esposa, para criar criança, não para ser inteligente. Claro que em outras classes talvez isso ocorresse um pouco, mas muito pouco. A mulher na década, ela nasceu em 10, então casou-se em menos antes de 1930, em 1917 parece que ela casou. Imagina se mulher intelectual e sã, imagina que. Só que morto esse pai, eu não sei como seria minha vida se ele tivesse sobrevivido, ela nos criou, meus irmãos e a mim, com todo o carinho possível. Era uma senhora muito carinhosa, mas não era de letras. Ela não... até eu botei um verso muito lindo da Adela Prado, que ela diz: minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão e molho de batatinha, mas cantava. Tá vendo que imagem? Ela cantava. Ela me contava história no colo, da Rapunzel, da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, me abria aquele mundo, o medo do lobo, da bruxa, da Branca de Neve. E talvez isso tenha sido muito importante para eu gostar tanto de comunicação com as crianças, né? Muito do conto de fada e tudo mais. Porém, não tive ninguém que me ensinasse alguma coisa na minha família. Não havia. Ela era fruto de também uma senhora viúva. Na época os homens morriam muito cedo. E as mulheres morriam também, muita mulher morria de parto. Então era uma mortandade desgraçada. Então, e essa senhora ficou viúva com muitos filhos, mas principalmente filhas. E, sei lá por quê, para manter aquilo unido, ela era meio dura. Ela era um bicho. A minha avó era terrível. Ela mantinha todo mundo na maior, tudo fechado. Mais tarde eu soube que minha mãe, mocinha, começava a ir à janela para ver um rapazinho que passava. Ela agarrou minha mãe e cortou-lhe os cabelos, para ela não mais ir à janela. Eu tenho uma tia que todos falam, veja, ela tinha assim o frontal amassado, um buraco, um acidente. Pois eu soube uma vez que ela pegou, que furiosa, irada, pegou a filha, a criança, pegou com uma tenaz, uma brasa do fogão, a brasa, e fez assim na minha tia. Então ela era uma gracinha. Era terrível. E era assim aquela coisa de tudo, há um demônio, então eu sempre ouvia discursos e que me prometiam assim o mais fundo dos infernos, cada pequena coisa que eu fazia, cada gibi que lia. Bom, nossa, ela era contra a cultura, principalmente, contra o gibi, contra Monteiro Lobato. Então, meu Deus do céu, né? O que se era contra Monteiro Lobato na minha infância era uma loucura, né? E eu escondia os meus gibis. Quando eles eram encontrados, eles eram picados, rasgados. Então, ler para mim era uma forma de fazer uma coisa errada, escondida, entendeu? Então, talvez tenha me feito bem essa velha. Mas ela foi terrível. Mas sei lá, era assim, era Deus e só igreja, sabe? Ler faz mal, o demônio. Os gibis vão levar ao crime, ao assassinato e à prostituição, entendeu? É tudo
Se bem que isso aí é verdade, sim, isso aí era uma cruzada que nasceu principalmente nos Estados Unidos. Há um livro muito importante chamado A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que ele explica muito isso. Houve uma grande perseguição à revista em quadrinho. Dizia que aqueles histórias de cowboys ou de detetive ia transformar os leitores em bandidos, em as moças em prostitutas e não sei o que. Tal. Hoje não se fala mais em arma, essas coisas ninguém mais quer falar. Ainda bem. Agora está em paz, não tem mais problema. Então. Mas na época não, o Roy Rogers sacava o revólver e matava as pessoas. Agora ninguém mais vai sacar revólver no Brasil. Não, isso não é de problema, não, assim, não é? Congresso terrível, uma coisa de louco. Então, por isso que eu nunca biografei, porque era meio, sei lá, talvez comum, mas me faz, talvez tenha feito falta, a imagem masculina na minha vida. Alguém que eu imitasse, alguém que eu gostaria de ser como. Porque só havia muitas filhas, ela tinha muitas, só teve 2 filhos, essa senhora, era o mais velho, não estava ali. Então eram só mulheres todas numa casa, sob a ordem daquela velha, entendeu? E todos falando baixo, casavam-se era como abelhas operárias com uma abelha rainha. E as abelhas operárias casavam com zangões sem ferrão, quietinhos, nem zumbiam, entendeu? E eu fiquei onde? Que mundo? No mundo do carinho da minha mãe, das histórias da minha mãe e dos livros. Uma vez uma psicóloga falou, mas não é possível, você deve ter problemas psicológicos por não ter tido um pai, uma imagem masculina na sua vida. Eu tive muitos pais. Eu sou filho do Monteiro Lobato, do Robert Louis Stevenson, de todos aqueles autores, Mark Twain, todos foram meus pais. Eles sempre me deram o caminho para onde eu deveria ir. E foi bom. O ser humano tem uma força de sobrevivência. Você não se atola fácil, desde que haja uma saidinha. E a minha saída eram as histórias do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, de Cinderela, Rapunzel, e o Joãozinho Pé de Feijão, sei lá, aquela coisa toda. Eu tinha para onde ir. E fui. Pedro, como é que foi o encontro com o Monteiro Lobato, a relação que você teve quando descobriu a Narizinho, a reação, e como está sendo retrabalhar o Monteiro Lobato agora? Pois é, o Lobato foi realmente muito importante para a minha geração, porque era o único autor brasileiro. Não tinha outros livros para criança, não havia brasileiros. Se quisesse ler, acabava lendo traduções, aí ia ler livros do Mark Twain, o Príncipe Mendigo, As Aventuras de Tom Sawyer, ou ia ler o Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, O Médico Monstro, aquelas coisas todas. Então, mas o Lobato foi aquela descoberta maravilhosa e tudo mais, né? E eu me apaixonei tanto pelo Reinações de Narizinho, que para mim ainda é o melhor livro do Monteiro Lobato. O melhor livro é esse, é brilhante. Nunca vi alguém entender tanto de como é uma menina de 7 anos. Como ela vive num mundo de fantasia. Claro, vocês mulheres, quando tinham 7 anos, vocês conversavam com suas bonecas, hein? E elas respondiam, por que não? Você teve a sua Emília. E ele entendeu isso. A menina faz a boneca falar, e a boneca fala. E a boneca age. E ela casa com um peixinho. Ela entra no rio e casa com o peixinho, o príncipe escamado. Isto é uma menina de 7 anos. Tanto que eu acho que toda a saga do Monteiro Lobato nasce com o Narizinho. Todo o resto é fruto da imaginação fértil dessa menina de 7 anos. Uma boneca fala, um sabugo vira inteligente, o porquinho fala, ele casa o porquinho com a boneca. E assim, vocês não faziam isso quando vocês eram meninas? Lembrem-se. Vocês não faziam isso? Vocês foram no Narizinho? Todas vocês foram. Tá, porque você veja, ele era muito feminista. O grande personagem é Narizinho. Pedrinho é uma porcaria de personagem.
De que Pedrinho vem de São Paulo para o sítio, lá no Vale do Paraíba, né? O sítio de Capão Amarelo, quem leu Lobato viu isso. Só que você imagina que ele venha da cidade e traga informações da cidade, da vida urbana, não fala nada, o miserável. Ele entra, mergulha na fantasia de Narizinho e ela que comanda. E ele faz como que se Pedrinho fosse do mato. Pedrinho fabrica estilingues, gaiola para passarinho, como se ele é da cidade. Não, ele entra e pronto, porque ela comanda tudo. Só tem ela. É uma maravilha. Outra coisa, né? Que, aliás, isso aí eu ainda vou escrever. Isso é segredo, vocês não contam com ninguém. É o seguinte. Ele começa a história dizendo que Narizinho, chama Lúcia, mas o apelido dela era Narizinho, porque tinha o narizinho arrebitado. Era uma menina de 7 anos, morena como jambo. Alguém leu o jambo? Qual é a cor do jambo? Ela era negra. O jambo é uma fruta negra, avermelhada. Você não é? Vermelho escuro, como uma ameixa, um pouquinho mais escura do que a ameixa, aquelas ameixas, né? A gente jambo não consome muito, mas pensa na ameixa. Ele era racista, como é que ele faz o principal personagem dele negro? Então, Narizinho era a neta da Dona Benta e tinha uma empregada chamada Tia Anastácia, ou era outra avó? Ou será que em algum momento um rapagão, filho da Tia Anastácia, gostou da filha da Dona Benta e deu Narizinho? Eu acho que ela vivia com 2 avós. Então, sei lá, é tão rico, né? Esse autor foi tão rico. E claro que todo mundo fala das características que na época se tinha. Antes da Segunda Guerra Mundial, gente, se você dissesse que os homens são todos iguais, todas as pessoas são iguais, iam achar que você era louco. Não existe raça? Como não existe raça? Claro que existe raça. Cheio de que dissesse que não existia raça, era maluco. Porque as universidades ensinavam que havia raça. Havia teses, pessoas dizendo as diferenças entre as diferentes raças. Então era natural que ele também partilhasse desse pensamento. Então todo mundo não pode porque ele era racista. Gente, calma. Thomas Jefferson tinha 40 escravos. É o pai da democracia e da liberdade, não é? Só que na época todos tinham escravo. Tiradentes tinha escravo. Cláudio Manuel da Costa tinha escravo. Tomás Antônio Gonçalves tinha escravo. Porque todos tinham escravo. O escravo, quando era libertado, a primeira coisa que ele fazia era arrumar uns escravos para ele. Não é? Chica da Silva tinha escravos, ela era negra. Todos tinham. Então, vamos relativizar isso. Claro que em artigos para adultos, ele faz umas coisas racistas terríveis, mas não para as crianças. Para a criança, o único problema é que realmente a Emília xinga muito a Tia Anastácia. Xinga. Porque aquilo, não sei, eu não concordo, acho que ele errou.